Você tá cansado de jogos vazios igual o coração da sua crush? Então sai dessa friend zone e vem jogar um jogo indie aqui comigo. Hoje eu vou te mostrar um game que sinceramente deve ter deixado até o cérebro oriçado. E... olha só. Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Recentemente zerei com minha esposa um joguinho maravilhoso chamado Tunic. E primeiro tenho que pedir desculpa, cara, porque não deu pra fazer live. Foi muito de repente, prendeu a gente, foi um cárcere privado, não dormiam direito, foi muito louco. Mas se inscreve aí no canal pra não perder as próximas oportunidades, que eu juro, tô jurando aqui, que eu vou lembrar de fazer live. E tem coisa saindo de live também, vai sair mais vídeo aí semana que vem. Bora! Life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm back. Vamos lá, você tá aqui por um motivo. Por que esse jogo é bom? Se eu fosse resumir, com uma palavra só, eu ia dizer... porque ele é confuso. Mas se alguém me falasse um negócio desse, eu pensaria, hein? Quê? Como isso pode ser uma qualidade? Why not? Mas a resposta é sim. A maneira que o jogo te deixa confuso é muito da hora. O jogo tem um idioma próprio, que se você for hardcore, você pode tentar traduzir tudo. Ou se for um noob como eu, vai lá, acha um detonado, baixa o livro traduzido. E eu não lembro... não, eu não fiz tudo. Eu só fiz no final. Vamos lá. Calma, aconselho a ficar ali um meio termo. É entre pegar um pouquinho de informação para você não perder muito a cabeça, mas você tenta na raça fazer as coisas primeiro. Porque senão, sei lá, você vai acabar destruindo a experiência que você tá jogando, né? E o jogo é muito maravilhoso pra você destruir simplesmente cheatando tudo. Tem algumas coisas que não tem jeito. Você vai ser... se você não cheatar um pouquinho, você vai ficar muito louco e vai causar mais frustração do que a recompensa no final. Porque, cara, é um inferno na Terra. Uns puzzlezinhos que deveria ser mamão com açúcar, vira um inferno na Terra e é absurdo. Essa é a dificuldade do jogo. Porque batalha, esse jogo tem muito enigma e mistério. Toda a história e gameplay gira em torno disso, com uma coisa muito da hora que é a principal mecânica, que é o manual do jogo, que é um livrinho cheio de pistas. E você vai ter que achar as páginas desse livro explorando, catando por aí, abrindo baú, vambora. Parte das mecânicas, missões, dicas e a própria história você vai achar nele. Qualquer momento você pode acessar apertando Select no controle. Ainda é Select? Não sei, meu controle já tá sem nome. Se não tiver, a garotada mais jovem nem vai saber o que é o botão Select. Deve ser um Start 2. Esse tipo de interação com o jogador foi para ser similar à maneira que jogávamos jogos antigamente. De acordo com o desenvolvedor que disse, abre aspas, do jeito que encontrei de ajudar os jogadores a se sentirem em um mundo que não foi feito para eles, foi encher o jogo com um idioma ilegível e desconhecido. Em vez de uma placa informar o que tem na próxima esquina, ela mostraria alguns símbolos incompreensíveis. E em vez da tela do inventário rotular as coisas adequadamente, ela mostraria apenas as runas desconhecidas. O jogo foi feito para trazer uma sensação de transgressão, como se você estivesse jogando algo que não deveria. Aí ele completa. Quando eu era criança e estava aprendendo a ler, gostava de jogar jogos e me impressionar com as palavras neles. Não tem jeito melhor de trazer essa sensação e encanto da infância do que o próprio texto ser um mistério. Mas o jogo não é pra criança. Começa por aí. Esse jogo é difícil pra um cacete. Não é pra criança. Mas tem aquela parada também. Então eu vou explicar. Já vou explicar. Porém, quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que meu amor por esse tipo de mistério não veio só dos jogos, e sim dos manuais que vinham com ele. Pelo que deu a entender, ele quis simular quando a gente ia ler uma revista de detonados de jogo, mas aquilo ainda é indecifrável pra gente, às vezes pela idade, ou pela revista em outro idioma, ou até termos usados ali parecerem estranhos, tipo, nossos pais não sabem o que é rushar. Não é normal pra todo mundo. Mas vocês entenderam a premissa. Então, o que acabava guiando naquela época eram as imagens. E mesmo parecendo que essa abordagem seja um pouco estranha, e eu de começo achei que seria meio ultrapassada para um jogo, ela funcionou perfeitamente aqui. Pelo menos na maior parte do tempo. Eu não vou só elogiar. Pelo menos pra mim também, né? Até eu senti que ficou muito difícil desvendar os mistérios, mas também só fui lá pro final, e bem pouca coisa. Cara, eu juro, o jogo é maravilhoso. Frustra um pouquinho, mas é maravilhoso. Mas foi mais frustrante pra minha esposa. Ficou puta da vida porque cheatei o final, zerei o jogo e deixei ela sem pegar tudo. Que ela queria catar os baús pra um lado, pro outro. Uns baús que não tinha mais nada, uns dinheiro que não ia usar. Mas é isso aí. Mas tudo mesmo, dentro de cada mapinha. Eu quero ficar de boa, continua, Rolé.
Não só nos seus enigmas, mas mesmo principalmente nele. Agora falando do combate, o combate é decente. Ele faz o básico, com responsividade nos controles. O jogo é tão fluido como Hollow Knight vai te exigir um bom reflexo em alguns momentos. Porém, a maioria dos seus inimigos são desinteressantes. Na sua maioria, eles são bem genéricos, com ataque nada memoráveis. Alguns são fofinhos e só. São alguns jacarés, slimes, orcs, mineradores, que eu acho que é o que eu mais gosto, que são, acho que, topeiras com rifles e bombas. Eu acho legal. Os mais legais vão aparecer mais pro final, mas eles também serão muito difíceis. Mas esse jogo brilha mesmo nos chefes, que, cara, são bem pouquinhos, porque o jogo é bem curtinho, mas eles conseguem passar uma ambientação, uma atmosfera diferente no lugar da batalha e dá um contexto pra tudo em volta, que fica muito da hora. Eles são mais rápidos, mas com ataques reconhecíveis o suficiente para serem um desafio. São 4 chefes, sendo 2 deles máquinas grandes, móveis, nem tanto, um já é gigantão mesmo. E 3 deles espadachins, que pra mim um fanboy de Devil May Cry deixou todo arrepiado. Como eu deixei bem claro, e se não ficou claro até agora, vai ficar. No lado gráfico, ele é muito fofinho, muito charmoso, com estilo de arte que eu comparo a Zelda. É muito reconhecível o estilo de arte, muito leve aos olhos, com cenários bem trabalhados que completam todo o mistério do jogo. Afinal, a arte dele no geral também contém segredos e com uma trilha sonora que dá um ótimo complemento para a aventura, deixando o jogador imerso no jogo. Agora, a gente pode falar da história, que é bem curtinha, e é algo bem similar a Hollow Knight. Eu acho até que saiu ali uma inspiraçãozinha, mas mesmo assim, aliada a todo o jogo, é uma história bem memorável, que te causa sentimentos. Então eu aconselho você a pular pro tempo que tá aqui na tela, em algum lugar aqui, eu não sei aonde vou colocar, mas eu vou colocar na tela, pra não pegar o spoiler pra não pegar spoiler. Vai lá, joga o joguinho, depois você ainda tiver confuso com a história, que eu acho que vai ser impossível, vem aqui, dá uma olhada de novo na história. Ou se você não for jogar o jogo, se não gosta desse estilo de arte, então assiste aí. É legal, a história é boa. Então vamos lá. Você acorda numa ilha sem nome e sem nenhum item. Conforme você vai explorando, você acha um graveto que vai ser seu fiel amigo até conseguir achar uma espada. Todo tipo de item maneiro que tá espalhado pelo mapa através de puzzles, mistérios, alguns baús escondidos. E você vai ter que pôr a cachola pra funcionar pra achar e desvendar essas coisas. Logo você encontra uma grande porta dourada, onde você entra e lá você vai encontrar uma criatura, ou uma alma, não sei, de uma criatura muito similar ao personagem, só que mais velho, preso em um tipo de energia. Você tem uma pequena interação e logo após você está em frente à porta e nela está escrito trancada para sempre. A partir daí você vai ter que encontrar 2 sinos em 2 locais diferentes do mapa, bem pertinho, por sinal. Nesse momento eu acho que é isso, exatamente isso. Não vou lá ver de novo, desculpa. Eu tô preguiçoso, eu não vou jogar o jogo de novo. Não é minha praia agora, tô cheio de coisa pra fazer. Depois a porta vai estar aberta, a dourada que eu disse que ia estar pra sempre, que não é mais pra sempre no final das contas. E lá dentro vai ter um templo com 3 altares. Aí você já saca que tem que buscar 3 itens que você vai ter que colocar lá. E no manual vai ter lá, em algum lugar, eu não vou te dizer a página certinha agora, como uma missãozinha, que vai te dizer mais ou menos algumas coisas entre enigmas, onde você vai achar esses 3 itens. São 3 esmeraldas. Isso você vai encontrar 3 chefes, um mais incrível que o outro, que guardam esses 3 itens. No caso, 3 esmeraldas, particularmente parecidas com a moedinha do Zelda. Essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui na edição. Que coisa, não? É muita semelhança. Inserindo essas 3 esmeraldas, ou pedras, ou sei lá, o que for, nos seus lugares, você vai quebrar um sino giratório, ou um selo, no caso, que vai estar no centro desse altar. Não sei dizer, tô perdido, eu também sou meio burro, mas ele quebra. Ah, esqueci de falar, você tem uns teleportes que faz você viajar por dentro de um plano astral. E, cara, desculpa! Meu roteiro tá cheio de medo já, eu tô ferrado. Depois que você quebra o selo, você vai lá nesse plano astral e no centro dele você vai encontrar aquela raposa de antes. No caso, tem um teleportezinho lá, você usa ele no centro, aquele teleporte do centro, e você vai parar nesse plano onde tá a raposa. Eu esqueci de pôr isso no roteiro, tô improvisando. Eu ainda não saquei o que a parada, se é ele, a alma, ou o que for. Então quando você derrota, e diga-se de passagem, é difícil pra caralho, com 2 fases, sendo que na segunda, os ataques dele começam a tirar sua vida máxima, você não consegue mais se recuperar. É um absurdo. E vencendo, você assume o lugar dele no selo, assim como no primeiro jogo que esse canal fez análise. Você adivinha quem é? Aqui, ó, de novo. Que coisa, né? Na real, tem até que fazer uma análise melhor desse carinha aqui. Ficou uma bosta. Fala aí se vocês querem um negócio desse. Comenta aí. Faz um favorzinho pra mim. Se você for um jogador hardcore ou só um idiota curioso que nem eu, você vai decifrar todo o jogo e pegar a última página que fica lá no alto da montanha, completando o livro. E com o livro completo... Com o livro completo, você entra na batalha de novo e, em vez de lutar, começa a entrar em um clima emotivo quando você passa seu livro para a misteriosa figura e ele sai de um estado de espírito para um real. Eu acho... Parece que é isso.
O que fica na interpretação é que ele era o antigo herói, até por causa do seu nome herdeiro, que esqueci de falar também porque eu sou um idiota e eu tô fazendo um monte de emenda nesse roteiro, tô ferrado. E o livro no caso era dele, e talvez algum outro herói antes dele e assim passando pra você. Você herdou no caso. Ficou bem claro até aqui, né? A história é bem simples e direto ao ponto, não é nada tão impressionante, mas bem direto ao ponto, o que torna a narrativa bem fechadinha, e que não vai deixar você desgostoso no game. Cara, que palavra estranha, né? Desgostoso, desgostoso, gostoso. Bom, TDAH tá acabando comigo aqui. É bem curtinho, então não tem pressa pra zerar. Vai explorando, porque vale a pena. Ouça esse conselho de quem rushou a merda inteira e quase apanhou por causa disso. Acho que eu consegui passar por todos os pontos aqui nesse vídeo. Não é um jogo muito longo pra fazer um vídeo completo, não sei, mas é um jogo redondinho, me agradou demais. Vale lembrar que ele entrou em promoção na Steam no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas corre, eu não sei até quando, não sei se quando esse vídeo sair ainda vai estar em promoção, mas na GOG também tem um precinho camarada, tá mais barato que na Steam, e também tá no Game Pass e tá mais barato no Xbox também. E com certeza esse joguinho vale cada centavo e tá na minha lista de preferidos. Mas aquela lista que, no final das contas, eu não quero muito rejogar. Que é muito simples, mas o jogo é muito bom. E cara, eu consigo colocar ele humildemente ali do ladinho de Hollow Knight, porque ele é uma inspiração muito boa a ele. Se você viu o vídeo até aqui, curtiu o conteúdo, dá um like, se inscreve. Dá uma olhada no canal, vem curtir as lives todo sábado às 8 horas da manhã. Às vezes rolam umas lives de dia de semana também, mas sábado 8 horas da manhã, por enquanto é Silksong até zerar. Tô numa partezinha burocrática lá, tô indo. Eu sou muito ruim, sou um noob do caramba. Vê a descrição do canal, segue lá também no X, no Blue Sky. O servidor do Discord tá quase saindo, vai dar tudo certo, então vamos evoluir, fazer isso tudo funcionar e trazer mais gente pra cá. Então faz essas coisas do YouTube tudo aí. Mas é isso aí, se você curtiu, acompanha os outros vídeos do canal, dá uma olhada nos shorts também, que os cortes são muito legais, tem muita coisa pra assistir aí. Vambora!